Olá, pessoal. Professor Geraldo Góes, de volta ao nosso mapa da aprovação de finanças do IESG. O IESG ajudando você a conquistar seus objetivos. Pessoal, então nós vamos fazer hoje, falar sobre o modelo de precificação de ativos, o beta de um ativo e o famoso modelo CAPM, mais um tópico do seu edital. Então, o que é o beta de um ativo? Você não pode esquecer, gente, que o beta de um ativo, ele mede a sensibilidade do retorno do ativo em relação ao retorno de mercado. Então, entenda, a contribuição de risco de um ativo para a carteira não é o risco individual, e sim a sensibilidade desse ativo em relação ao mercado. Eu posso ter um ativo muito arriscado individualmente, mas que contribui com pouco risco para a carteira. Por quê? Porque ele é pouco sensível à volatilidade do mercado, entendeu? Já ao contrário, eu posso ter um título individualmente que é pouco arriscado, mas que ele é muito sensível ao mercado. Então, ele traz grande contribuição de risco para a carteira. Então, esse beta mede exatamente isso. O beta mede a sensibilidade do retorno do ativo em relação ao retorno de mercado. Quanto mais, e a medida de risco. Quanto maior o beta, mais arriscado. Por quê? Porque para as mesmas variações do Bovespa, por exemplo, o retorno do ativo tem maior oscilação, tem maior variabilidade. Ele é mais sensível. Sensibilidade quer dizer variabilidade. E outra coisa importante, esse beta de um ativo, gente, ele é uma medida do risco sistêmico, do risco de mercado. Não é do risco único. O risco único você diversifica a carteira e elimina ele, tá claro? Isso é importante. O beta é uma medida do risco sistemático, do risco de mercado, ok? Bem, como é que se calcula esse beta, gente? Muito simples. O beta, por definição, o beta de um ativo I, o beta de um ativo I, é a variação percentual no retorno do ativo dividido pela variação percentual no retorno de mercado. Então, esse delta RM aqui, tá vendo? É a variação percentual do retorno do ativo de mercado. Do retorno de mercado, da carteira de mercado, se você preferir, tá? Então, do retorno de mercado. Então, entenda. Por exemplo, suponha que quando o Bovespa varia 2%, o Bovespa RM é o retorno, é a variação percentual do retorno de mercado. Então, o Bovespa aqui embaixo variou 2%. O retorno do ativo variou, por exemplo, 6%. 6 dividido por 2, o beta desse ativo é 3, entendeu? Tá claro? Ok? Agora, o que interessante. Portanto, beta é igual a 3, né? Esse beta é mais arriscado que o mercado. Agora, o que interessante. O Bovespa é 2%. Suponha que o retorno do ativo é 2% também, entendeu? 2% por 2% dá 1. Então, esse ativo, a volatilidade dele é a mesma volatilidade do mercado. Por isso que o beta dá igual a 1. Então, quando o beta é igual a 1, isso significa de módulo, significa dizer que esse ativo é tão arriscado quanto o próprio mercado. Agora, se o beta é maior que 1, tá vendo? Ele é mais arriscado que o mercado. Agora, suponha que o Bovespa variou aqui embaixo, o RM variou 2%. E o retorno do ativo variou apenas 1%. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Quer dizer, esse beta é menor que 0,1. É menor que 1. 0,5 é menor que 1. Em módulo menor que 1. Então, ele é menos arriscado que o mercado. Tá claro, gente? Então, o beta é uma medida de risco. Se o beta é igual a 1, o ativo é tão arriscado quanto o mercado. Se o beta é maior que 1, em módulo maior que 1, ele é mais arriscado que o mercado. Beta em módulo menor que 1, ele é menos arriscado que o mercado. Claro que se o beta é positivo, é porque o retorno do ativo e o retorno do mercado caminham na mesma direção. Se o beta for, obviamente, negativo, é porque o retorno do ativo e o retorno do mercado caminham em direção opostas. Tá claro? E se o beta for zero, hein? Por exemplo, a taxa de juros, que não tem risco, um ativo livre de risco, né? Então, se o beta é igual a zero, é porque é um ativo livre de risco. Tá claro, gente? Ok? Bem, nós podemos também calcular esse beta como sendo, beta de um ativo I, tá vendo? Beta do ativo I, como sendo a covariância entre o retorno do ativo I e o retorno de mercado, o Bovespa, dividido pela variância do retorno de mercado. Então, você usar a fórmula lá em estatística, né, do coeficiente angular de uma regressão linear, você demonstra isso em uma linha. Né? Então, o beta é a covariância entre o retorno do ativo e o retorno de mercado, dividido pela variância do retorno de mercado. Tem que saber isso? Claro, tem que saber isso. Isso vai cair na sua prova. Então, o que é o beta de ativo? Sigma 2, é bom usar essa notação, né? Sigma 2 IM sobre sigma 2M.
Sigma 2M quer dizer variância, M quer dizer mercado. Então, na parte de baixo, sigma 2M, variância do retorno de mercado. E sigma 2IM, esse IM é a covariância, como é letras diferentes, quer dizer covariância. Então, a covariância entre o retorno do ativo I e o retorno de mercado. Tá claro, gente? Então, essa é a fórmula que te dá o beta em função da covariância entre o retorno do ativo e o retorno de mercado e a variância do retorno de mercado. E aí, uma coisa importante, né? Se você pega uma letra do Tesouro, quanto vale o beta? É 0. Se eu pego uma carteira de mercado, a gente acabou de ver, né? Beta mede a sensibilidade do retorno do ativo em relação ao mercado. Qual é a sensibilidade do mercado em relação ao próprio mercado? É 100%, é 1. Então, o beta da carteira de mercado é igual a 1. Então, isso aqui é interessante, porque se o beta é igual a 0, o retorno é a taxa de juros, é o RF. Tá claro? É o RF. Se o beta é igual a 1, o retorno é o retorno de mercado, é o Bovespa. E se você tivesse um retorno, um beta qualquer aqui, quem seria o retorno? O retorno é o retorno R, e essa equação, então, é exatamente a equação do CAPM. Olha que interessante. Quem é o R aqui, no eixo vertical? Quem é o R? É igual ao intercepto, RF. Esse aqui é o RF, tá claro? Esse pontinho aqui é o RF. Mais quem? Mais o beta é como se fosse a variável, é o X, né? Vezes quem? O coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É a tangente desse ângulo aqui, tá vendo lá? Essa diferença aqui, RM menos RF, dividido por 1. Então, exatamente RM menos RF, que é o prêmio de risco. Que é a equação do CAPM, né, gente? A equação do CAPM é exatamente essa, ó. Qual é o retorno do ativo I? É igual a RF, é a taxa livre de risco, é a taxa de juros, mais o beta do ativo, vezes o prêmio de risco. Essa diferença, RM menos RF, chama-se prêmio de risco. RM é o retorno de mercado, menos a taxa de juros, o RF. Tá claro? É o modelo CAPM. Tudo bem? Então, olha o exercício. Para o retorno esperado de mercado de 10% ao ano e uma taxa livre de risco de 5% ao ano, questão do Banco Central, o retorno esperado de um investimento com beta igual a 1,5 será de 12%? Certo ou errado? Certo. Vamos ver por quê? CAPM, pelo modelo CAPM, R, RF mais beta, RM menos RF. Então, R é igual RF, taxa de juros. Foi dito aqui que a taxa de juros, a taxa livre de risco é 5%. Então, esse RF aqui vale 5%. Mais o beta foi dado, o beta é 1,5, vezes RM, é o retorno de mercado, foi dado aqui que é 10, então vezes 10, menos o RF, que é 5. Então vai dar 5 mais 1,5 vezes 10 menos 5 vai dar 5. Então, 1,5 vezes 5 dá 7,5, mais 5, 12,5. Portanto, o item é certo. Outro exercício. No modelo CAPM, o prêmio de risco dos ativos individuais, quem é o prêmio de risco? De RM menos RF. É inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado? Não, né, gente? É diretamente proporcional, tá vendo? É diretamente proporcional. Outra coisa, tá, gente? O prêmio, isso aqui é RM menos RF, né? A gente chama isso aqui de prêmio de risco de mercado, tá? RM menos RF é prêmio de risco de mercado. Aí eu pego o prêmio de risco de mercado e multiplico pelo beta, isso é o prêmio de risco do ativo, tá vendo? Então, o prêmio de risco do ativo é proporcional ao prêmio de risco do mercado. E essa proporcionalidade é o próprio beta. Tá claro? É inversamente proporcional? Não, é diretamente proporcional. Tá claro? Beta vezes RM menos RF é exatamente proporcional ao RM menos RF. Tá claro? Então, item errado. Que é inversamente, mas é diretamente. Outro exercício. A metodologia CAPM não considera o retorno de mercado ao estimar o retorno com determinado ativo específico? Claro que considera, está errado, né? Olha o RM aqui, ele considera. Então, por isso que o item é errado. Falou, pessoal? Até a próxima. Um grande abraço.